Boa tarde, minhas irmãs, meus irmãos queridos. Eu sou Haroldo Dutra Dias, pele clara, cabelos pretos, estou fazendo luzes brancas para parecer mais velho, camisa azul social e tenho óculos. E o coração transbordando de felicidade por poder fazer parte do aniversário de 102 anos da FEEGS. Esse trabalho da mais alta seriedade, que conta com a doação de muitos e muitos corações que ao longo do tempo vão revezando a sua entrega, a sua oferta, porque essa é uma corrida longa. Alguns correm um percurso e entregam o bastão para que outros possam correr. E essa tocha de luz precisa ser mantida acesa no Rio Grande do Sul, no nosso querido Rio Grande do Sul. A tocha de luz da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma bênção. Ela é uma bênção no coração daqueles que permitem que ela se transforme numa árvore frondosa, dentro, nutrindo e sustentando a nossa caminhada na Terra. Então, me sinto muito honrado de fazer parte dessa festa. Quero agradecer ao casal que tem me recebido com todo carinho, tem me conduzido, Antônio e Lia. E quero, em nome deles, cumprimentar toda a diretoria, todos os conselhos, todos os dirigentes das casas espíritas desse estado maravilhoso, que unidos vão seguindo o ideal. Não é necessário que concordemos em tudo. Jesus nunca pediu isso. Jesus só pediu que nos amássemos. Basta isso. Nós queremos trazer uma reflexão nessa tarde sobre a espiritualidade no mundo contemporâneo. E desde já eu preciso fazer uma advertência. Há muitas propostas e visões de espiritualidade no mundo. E não cabe a nós aqui criticarmos qualquer delas. Mas é preciso deixar muito bem claro que a nossa abordagem hoje será feita com base na codificação de Allan Kardec. Nós traremos uma compreensão baseada em 2 textos da obra básica. Um deles é o texto O Caminho da Vida, que está no livro Obras Póstumas, um texto escrito pelo próprio codificador. E o outro está em O Evangelho segundo o Espiritismo, chamado O Homem no Mundo. Baseado nesses 2 textos, nós temos uma proposta hoje à tarde. Construirmos uma compreensão do que significa espiritualidade no mundo contemporâneo. E eu estou dizendo num mundo que vive guerra, num mundo que vive extremismos de toda a ordem, num mundo que vive uma crise social, econômica, mas, sobretudo, num mundo em que 1 bilhão de pessoas é portadora de transtorno mental. Segundo a OMS. No mundo em que 350 milhões de encarnados são portadores de depressão. Isso é 1,5 vezes a população do Brasil. Então, é nesse mundo que nós precisamos construir uma reflexão do que é espiritualidade. O que é espiritualidade na ótica do espiritismo, na ótica do Consolador prometido, sem qualquer crítica e sem qualquer vaidade e sem qualquer pretensão de ser melhor do que qualquer outra corrente, de qualquer outra proposta de espiritualidade. É importante dizer isso. E o primeiro alicerce, a primeira pedrinha que nós precisamos colocar, o Espiritismo não criou uma moral nova. A moral espírita é a moral cristã. E essas são palavras de Allan Kardec.
A moral espírita é a moral cristã. E aqui eu começo com a primeira reflexão. Não há espiritualidade legítima, não há espiritualidade que resista a uma prova, que resista a uma expiação, se ela não tiver por base a moral do Cristo. Porque a moral trazida pelo Cristo é uma moral cósmica. Ela não é uma moral de uma etnia, ela não é uma moral de uma nação, ela não é uma moral de um grupo, ela é uma moral cósmica. Porque ela decorre da nossa estrutura psíquica. Nós fomos criados por Deus segundo um padrão. E esse padrão é Ele. Nós somos criados à imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Emmanuel nos diz no capítulo 30 do livro Fonte Viva, também o Espírito traz o gene da divindade. Deus está em nós quanto estamos em Deus. Há um DNA psíquico. É por isso que você não consegue viver odiando. É por isso que nenhum de nós consegue viver com equilíbrio mental ansioso. É por isso que nenhum de nós consegue manter o equilíbrio psíquico sem esperança. Faz parte da nossa estrutura. A moral cristã é apenas uma descrição dessas leis divinas que nos constituem. É o nosso código genético. Da mesma maneira que a segunda metade do século XX assistiu à decifração do genoma humano e ao estabelecimento dos 23 mil genes da espécie humana, a moral cristã é a decifração do gene psíquico do espírito imortal no universo. Não é o espírito do Rio Grande do Sul. Não é do brasileiro. Não é da Terra. É do universo. E, portanto, nós vamos discutir espiritualidade a partir das descobertas do telescópio James Webb, que mudou um pouquinho os nossos cálculos. 2 trilhões de galáxias. Esse é o novo cálculo. 2 trilhões de galáxias. Só na nossa, mais de 200 bilhões de sóis. Bem-vindo, povo gaúcho. Esse é o nosso lar. É dessa espiritualidade que nós vamos dizer. E a gente quer começar a mudar uma concepção. É muito natural, por eu estar aqui agora na tribuna, eu tenho uma visão desse evento diferente de quem está sentado lá em cima. Levanta a mãozinha. Não é? Então, se vocês passarem para cá, vocês vão ver coisas que eu estou vendo, e se eu for para aí, eu vou ver coisas que vocês estão vendo. Nós encarnados, naturalmente, temos uma tendência de imaginar que o universo precisa ser visto da nossa ótica. Então, na nossa percepção, a encarnação é o top. A gente esquece que uma encarnação é um breve intervalo entre o berço e o túmulo. E nós queremos avaliar a sociedade, o psiquismo humano, a espiritualidade, a moral da perspectiva do encarnado. Então eu convido a uma leitura seletiva desse texto de Kardec. Se eu pudesse, eu pediria a todos do mundo que tivessem acesso e possibilidade de divulgação
que espalhassem esse texto pelos 4 cantos do planeta, O Caminho da Vida. Esse é o texto escrito por Allan Kardec. Ele diz assim: a questão da pluralidade das existências há desde longo tempo preocupado os filósofos, e mais de um reconheceu na anterioridade da alma a única solução possível para os mais importantes problemas da psicologia. Pluralidade das existências significa que você vai desencarnar muitas vezes e vai encarnar várias. Múltiplas existências corporais. Sem esse princípio, eles encontraram detidos a cada passo, encurralados num beco sem saída, de onde somente puderam escapar com o auxílio da pluralidade das existências. E é verdade. Há enigmas do ser, há enigmas do sofrimento humano, há enigmas da vida que você só entende quando traz um elemento para a equação. Pluralidade das vidas, das existências, porque a vida é uma só. A maior objeção que podem fazer a essa teoria é a da ausência da lembrança das existências anteriores. A gente não lembra. Essa é a maior objeção. Ora, se a reencarnação é tão importante, por que eu não lembro? Por que eu não lembro? Por que vivemos com uma sensação de que tudo começou no berço? Será maldade? Será um castigo? Não, eu vou colocar vocês aqui, vocês não vão lembrar de nada. Vocês vão para o cantinho do pensamento. Chama encarnação. Não vão lembrar de nada, não vão ter perspectiva. Não temos perspectiva. Não temos perspectiva. Vocês querem ver que coisa assustadora? De nós aqui, qual será o primeiro a desencarnar? Nessa hora todo mundo toma um... Né? Perceberam? Perceberam como que a gente vive? A gente não lembra e nem enxerga. Mais do que é necessário. Então, isso confunde. Isso confunde. Mas prossegue Kardec. Com efeito, uma sucessão de existências inconscientes umas das outras. Deixar um corpo para tomar outro, sem a memória do passado, equivaleria ao nada, visto que seria o nada quanto ao pensamento. Seria uma multiplicidade de novos pontos de partida, sem ligação entre si. Parece, não é? Seria a ruptura incessante de todas as afeições que fazem o encanto da vida presente. Porque eu sempre esqueço quem que eu amo mesmo. Quem são meus amores? Esqueci. Essa é a objeção. Agora prepare, porque Kardec é Kardec, não é à toa, não. Aí olha só, o que ele vai dizer? Compreende-se, então, que aquelas pessoas que formam semelhante ideia da reencarnação a repilam. Não concordam com ela. Mas não é assim que o Espiritismo nos apresenta. Então agora nós vamos ter uma aula de espiritualidade segundo o Espiritismo. Agora a gente entra no tema. A existência espiritual da alma diz o Espiritismo. Olha aqui, o Kardec não está dizendo, eu estou dizendo. Não é ele. Ele aprendeu com os espíritos. Ele está dizendo, a existência espiritual da alma, diz o Espiritismo, é a sua existência normal, com indefinida lembrança retrospectiva. Ou seja, a vida verdadeira e normal é depois que você desencarna. Então, é como se eu pedisse o pessoal que está sentado lá vir para cá.
ou eu ir para lá. Isso exige de nós uma mudança de perspectiva tão grande que Kardec escreveu no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista. A vida corporal não é o ponto de referência. O ponto de referência é a vida espiritual. A sua vida normal é a espiritual. Então, veja, há uns anos atrás, estava você e todo mundo que você ama lá. Alguém tem que vir antes, né? Alguém tem que vir antes. Veio seu pai, veio sua mãe, antes vieram seus avós. Tem uma sequência para vir, mas a sequência da volta é diferente. A sequência da volta é diferente. Pode ser que quem veio primeiro, vá primeiro. Agora, pode ser que quem veio primeiro seja o último a partir. E todos voltarão para o estado normal. O estado normal é você, sua mãe, seu pai, seus avós, todo mundo que você ama, todo mundo desencarnado. E os desencarnados agora estão felizes, porque eles estão na vida normal. Eles estão na verdadeira vida, que é o ponto de referência. Então, esse é o primeiro princípio da espiritualidade do Consolador Prometido. Esse é o primeiro princípio. Esse é o primeiro princípio. Então, toda vez que na qualidade de encarnado você for se envolver com qualquer coisa, com economia, com política, com qualquer coisa, lembra, a vida normal é lá. Isso aí. Eu adoro, a Siri, ela é fantástica, porque ela ajuda nas palestras. Não é? Alguém deve ter falado, normal, o que é normal? Aí a Siri, a definição de normal, entendeu? Então, esse é o primeiro princípio. Nós vivemos uma espiritualidade que tem um princípio basilar. A vida verdadeira não é essa. A permanente não é essa. A referência não é aqui. E isso muda tudo. Porque se você coloca a sua referência na vida corporal, só vai acontecer uma coisa com você. Em algum ponto do caminho você vai entrar em desespero. Em algum ponto do caminho você vai entrar em desespero. E a partir do desespero você vai desenvolver um desequilíbrio mental. Por quê? Porque o seu ponto de referência é equivocado. Esse é o primeiro princípio. E dele vão decorrer toda a nossa reflexão sobre espiritualidade no mundo contemporâneo. Vamos lá. Mas então, se a vida normal, se a vida regular, se a vida verdadeira é a do mundo espiritual, como compreender a encarnação? Deixa eu dar um panorama da encarnação. A encarnação é assim. Você nasce de cabeça para baixo chorando. A partir daí você envelhece a cada dia. Só envelhece. No meio do caminho você adoece. E no final é o seu velório. Nossa,
Essa é a palestra de comemoração dos 102 anos? Essa é a palestra de comemoração? O Buda chama isso de as 4 nobres verdades. As 4, olha que bonito, hein? As 4 nobres verdades. Nascer dói, morrer dói. No meio do caminho você envelhece e adoece. É isso. Essa é a encarnação. Aí o Kardec vai dizer: as existências corpóreas são apenas intervalos. Intervalos. Curtas estações na existência espiritual. Então, a existência espiritual é a grande viagem daquele troço que anda em cima do trilho. É porque trem para a gente mineira é qualquer coisa. Troço é aquilo que anda no trilho. Daquele, vocês chamam de trem, né? O trem, a verdadeira viagem é a vida espiritual, eterna. De vez em quando você para numa estação, por um curto intervalo. Pode ser 6 meses. Meu irmão gêmeo, 3 dias. Nós nascemos juntos, eu primeiro, depois ele. 3 dias depois ele voltou. Alguns ficam 99, 100, 120. Mas é curto. Olha o que Kardec chama de curtas estações na existência espiritual, sendo a soma de todas as estações apenas uma parcela mínima da existência normal. Pensa nisso. Isso é importante. Se você somar todas as suas encarnações, soma todas, bilhões de anos, não é? Soma. É muito, né? Nossa, é muito. É muito. Então, o que são esses anos diante da eternidade? Nada. Então, se eu somar todas as suas encarnações, diante do tempo que você já ficou no mundo espiritual e diante do tempo que você vai ficar, que é eternamente, não é nada. Percebe como a nossa perspectiva está equivocada? Por isso que a nossa espiritualidade precisa ser alinhada. Eu preciso alinhar a minha espiritualidade. Eu estou aqui numa curta estação, que começou no dia 20 de setembro de 1971. Não sei que dia que vai terminar. Nem precisa me contar, se você souber. Mas vai terminar. Vai terminar. Porque é uma curta estação. E então eu voltarei para o meu estado normal. Meu estado normal não é de encarnado. O seu estado normal não é aqui. Não é aqui. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Mas ele continua. Então, se você somar tudo, é uma parcela mínima da existência, absolutamente como se numa viagem de muitos anos, de tempos em tempos, o viajor parasse durante algumas horas. Algumas horas. Embora pareça que durante as existências corporais há a solução de continuidade por uma ausência de lembrança, a ligação efetivamente se estabelece no curso da vida espiritual, que não sofre interrupção. Então, você tem uma vida. Você tem uma vida e várias existências. Essa é a grande revelação espírita. Você tem uma vida. O dia que Deus te criou, começou sua vida. E ela vai terminar? Nunca. Nunca. É uma vida.
Mas nessa vida infinita, eterna, num trechinho da estrada, você tem existências corporais. Então a pergunta é: você se define através da sua existência ou através da sua vida? Aqui começa a pergunta da espiritualidade contemporânea. A hora que você pega o Twitter e fala assim, agora eu vou desequilibrar. Não é? Você fala para o Twitter, agora Jesus já era. Aí você pensa assim, eu estou agindo segundo a minha vida ou segundo a minha existência? Essa é a pergunta da espiritualidade. No momento em que você está, no momento de dor, no velório de uma pessoa amada, no velório de uma pessoa que você respeita, você está olhando para uma existência que termina ou para uma vida que termina? Perceberam? A minha prima ligou desesperada, a irmã da minha mãe, 86 anos, uma metástase muito agressiva, e disse, desesperada, porque as pessoas não estão preparadas hoje para o final da existência corporal. Estão cada vez mais despreparadas. Então ela estava desesperada. Falou, vem aqui conversar, que a mamãe, é minha tia, ela está tremendo, ela está com medo de morrer. Essa tia é muito especial para mim, porque minha mãe nasceu numa circunstância dessa atual existência muito difícil, e ela foi um primeiro lar que me abrigou, que me recebeu. Então, eu sentei do lado dela, ela tremia, eu falei, não posso fechar os olhos, eu não posso dormir, eu vou morrer. Eu peguei nas mãos dela, falei, tia, vovó está aqui, vovô está aqui, está todo mundo aqui. A senhora está preocupada com o quê? Está preocupada com... Falei o nome da minha prima. Está tudo bem, tia. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha nada, a senhora que me acolheu, olha como é que eu estou aqui agora. Até fazendo luzes brancas, para parecer mais velho. Deu tudo certo, tia. Está tudo certo, fica tranquila. Ela parou de tremer. Está tudo certo, tia. Chegou a hora. Chegou a hora de voltar. Perceberam? Isso é a espiritualidade espírita. Escuta, eu não fui lá feliz. Vocês não estão entendendo. O espiritismo não tira nada da sua dor. O espiritismo é o consolador prometido porque ele tira o desespero. A dor ele não tira, não. Você vai doer, mesma coisa. Não se iluda, não. Não tem nada que vai tirar a sua dor. Você vai passar a sua dor com dignidade. Vai gemer. Com dignidade. Vai doer. Sua dor não será afastada. O que o Consolador prometido faz é tirar o desespero do seu coração. Não há desespero. Cheguei no velório da minha tia, o meu primo, 86 anos, gente. Uma mulher que viveu uma vida digna. Que vida digna, sofrida. Estava lá meu primo, da minha idade, falando que ia suicidar. Eu chamei e falei, vem cá, rapaz. Vem cá. No velório. Desmaiando.
Vem cá. Esperei ele acordar, né? Vem cá. Vem cá. Você vai fazer isso com sua mãe? Você vai fazer isso com a sua mãe? Mãe que viveu com toda dignidade, passou por tudo, cumpriu até o final. E você vai fazer isso? Levanta a cabeça, rapaz. Você está pensando o quê? Como é que você vai olhar para sua mãe? O que é isso? Que desespero é esse? Gente, as coisas são tão engraçadas. Porque a maioria da família é católica, então, o padre não foi. O padre não foi. Adivinha quem que vai celebrar? Adivinha. O padre não veio. Você pode fazer a prova? Estou eu lá conduzindo. Os desafios, né? Então peguei, respeitosamente, fiz minha prece com ela, disse mentalmente a ela tudo que eu queria dizer. E depois comecei a falar. Era minha família, a família toda da minha mãe, só tinha família. E falei, não há motivo para desespero aqui, há motivo para dor. Eu vim aqui para chorar. Falei isso. Eu vim aqui para chorar. Vim para chorar. Mas não há desespero. Não há desespero. Então, esse é um ponto profundo da nossa espiritualidade. Porque a nossa espiritualidade espírita, ela tem fundamento. Eu não estou pedindo para você ser o Coringa do Batman. Isso é transtorno psíquico. Você está lá no velório rindo. Ai, Senhor, desencarnou, voltou para... Pessoal da Associação Médica Espírita aqui, da psiquiatria, qualquer coisa no intervalo, só está aí para atender. Nós não estamos pedindo isso para você. Respeita a dor. Se tiver que deitar, ficar 3 dias na cama chorando, chore, deite, sofra com dignidade, mas sem desespero. Sem desespero. Eu sei que não é fácil. E aí Kardec escreve isso que é fantástico. Ele escreve assim, e esse é o grande símbolo. Se eu pudesse, divulgava isso no mundo inteiro, todas as pessoas, todos os lares do planeta. Suponhamos uma estrada longa, em cuja extensão se encontram de distância em distância, mas com intervalos desiguais, florestas que se têm de atravessar. E à entrada de cada uma, a estrada larga e magnífica que se interrompe para só continuar a saída. Olha o símbolo poderoso de Kardec. A vida espiritual é uma estrada larga, ensolarada, Porto Alegre, 35 graus. Quem diria? Quem diria? Já está mais, né? 40. Maravilha, com chimarrão. Não é? Uma estrada larga, ensolarada, onde você vê tudo. Onde você vê tudo, onde todo mundo é médium, porque depois que você desencarna, você vê espírito, toca espírito, conversa com espírito. Estrada larga, e aí de repente uma floresta, a encarnação. A hora que você fala assim,
Chegou a hora de encarnar. Tudo quanto é desencarnado treme. Lembra da senhora Laura, nosso lar? Aquela tremida. Nossa Senhora, eu vou encarnar. Vou entrar na floresta. Porque é uma floresta densa, cheia de perigos, cheia de maldade, cheia de armadilhas, cheia de sombra e cheia de flores, de regatos, de cachoeiras, mas perigosa. Perigosa porque você pode entrar bem e sair enlouquecido. Enlouquecido, meus irmãos. Você pode encarnar bem e sair enlouquecido pela posse, enlouquecido pelo ciúme, enlouquecido pela política, enlouquecido pelo time de futebol, enlouquecido pelo trânsito. Você pode sair dessa floresta assassinado porque brigou com alguém que te fechou. Essa é a floresta. E Kardec continua. Olha que coisa maravilhosa. Então a estrada larga se interrompe, e aí vem a floresta. E depois da floresta, a estrada larga de novo. Ele continua. Aí, porém, na floresta, não tem caminho aberto. Depara-se-lhe, ao contrário, um dédalo inextricável em que ele se perde. É um labirinto. É um labirinto. A claridade do sol há desaparecido sob espessa ramagem das árvores. Ele vagueia sem saber para onde se dirige. Afinal, depois de inauditas fadigas, chega aos confins da floresta, mas extenuado, sem força nenhuma, dilacerado pelos espinhos, machucado pelas pedras. Lá descobre de novo a estrada e prossegue a sua jornada procurando curar-se das feridas. Essa imagem é poderosa. Essa é a nossa espiritualidade. Essa é a espiritualidade espírita. Pessoal, bem-vindo ao Indiana Jones. Isso é estar encarnado. Isso é estar encarnado. Estar encarnado é assim. Vamos pegar ela, voluntária. Como é que é seu nome? A Karina, que está fazendo a tradução de Libras, né? Então, combinando. Karina, está programado. Vamos vir junto, até que a morte nos separe, até que a morte nos separe. 7 anos de casamento, a Karina. Floresta. 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 Aí, pessoal, vai vir. Nós temos que encarnação, gente, é uma proposta, é uma teia de aranha. Não imagina que... Porque tem gente que acha que programação espiritual é uma estrada retinha no meio da floresta. Não existe. Programação espiritual é uma teia de aranha. É mais ou menos assim. Já viu essas pessoas que põem endereço no GPS? Ela coloca o endereço no GPS. Aí o GPS fala, 200 metros, vira à direita. Não vou virar. Não vou virar. Passa os 200 metros, o GPS fala, recalculando. Próximos 500 metros, faça um retorno à esquerda. Não vou. Recalculando. É isso. Programação espiritual é uma rota, no meio de um labirinto, é uma rota ideal. Mas a espiritualidade sabe que você não vai seguir o GPS. Você não vai.
Então, programação espiritual está a todo momento sendo recalculada. Perceberam? Estava tudo programado, você veio para o seminário, 102 anos da FEG, saiu do seminário, tem uma briga de trânsito. Aí você sai, fala, agora eu vou dar uma lição para essa pessoa. A pessoa tira uma arma, te mata. Você chega lá e fala, ué, mas não estava programado para eu ficar? Mas não estava programado para você brigar no trânsito. Estava programado para você ficar. Mas você não obedeceu o GPS. E a maioria dos encarnados não está obedecendo o GPS. Então a coisa que a gente mais ouve é recalculando, recalculando, recalculando. Só que chega uma hora que o GPS desiste. Ele sai do ar. Aí nem aparece a rota. Nem aparece mais. Quantos milhões de criaturas estão assim? Não tem mais como recalcular. Não tem mais como recalcular. Porque a pessoa é uma máquina de tomar decisão ruim. Você chega para ela e fala, tem duas decisões. Ela, qual que é a ruim? Percebe? Só que essa metáfora é extraordinária. A vida corporal é um labirinto. É você cair dentro da floresta amazônica sem... Você está... Gente, isso aqui é o ápice do teste. E aí surge o segundo princípio. Por que você veio? Por que você não ficou lá tomando caldinho em nosso lar? Fazendo dieta? Para que você veio encarnar aqui cada vez mais? Vai encarnando, encarnando, encarnando. Por quê? Por que você não ficou lá no bosque das águas meditando? 150 anos. Por que você encarnou? Então essa é uma crítica que a espiritualidade espírita, que a espiritualidade embasada na codificação faz das outras espiritualidades. Porque você não veio aqui para se alienar. Se você está no mundo material, você tem uma coisa para aprender. Porque se fosse para você vir para cá e viver só espiritual, você não tinha encarnado. Era só você ficar lá, sem corpo, sem provas, sem expiações e sem luz. E sem luz. Então, se você veio para o mundo material, tem uma proposta. E o Kardec vai explicar. Esse texto é lindo, porque ele vai dizer o seguinte: você entrou na floresta, você saiu desconjuntado, ferido, machucado, descansado. Por isso que quando você desencarna no velório está assim, descanse em paz. Agora eu entendi isso. Depois que eu li, que eu falava assim, gente, negócio de descanse em paz, como assim, né? Entendeu? É por isso que tem descanse em paz. É que você está exausto. Né? Lembra daquela cena da maratonista, que ela não conseguia chegar e foi assim, quase caindo, e cruzou. É assim que você chega. Aí fica um tempo, recupera. Aí continua na estrada. Tem outra floresta. Nossa Senhora. Lá vou eu de novo. O Kardec fala isso. Aí entra na floresta de novo. Só que agora você vai ter um pouquinho mais de experiência. Volta desconjuntado de novo. Fica mais um tempo na estrada larga, ensolarada. Já pensaram nisso? Porque você está no mundo espiritual, você olha para a pessoa assim e fala, gente, fulano é eterno. Eu também. Por isso você não deve ter inimigo.
E quando você tem inimigo, você olha para ele e fala assim, esse sujeito é eterno. Eu vou ter que reconciliar com ele, não faz sentido. Aí você volta de novo. Aí o Kardec vai, aí você vai voltando, até que você vira especialista em floresta. Aí você já encarna o seguinte, uma faca no dente, a roupa do Indiana Jones, água, provisão, já sabendo da floresta. Aí a pessoa fala assim, vamos fazer um negócio. Não prejudica ninguém não, que isso aí não dá certo não. Embainha a tua espada, porque quem com espada fere, com ferro será ferido. Aí a pessoa chega e fala assim, vamos ser felizes, vamos viver a nossa espiritualidade, abandona todos os seus deveres. Fala assim, já fiz isso, não deu certo. Essa eu não caio mais não. Essa eu não caio mais não. Você fica experiente. Você faz casa na árvore, anda em cipó. Aprende a filtrar água suja. Você fica um especialista em floresta. Gente, é isso que o Kardec diz aqui. Até que chega um dia que você passou pela última floresta. Você já não está nem desconjuntado. Você está igual o Rambo. Você já sai. E aí, como é que foi a encarnação? Foi boa. Cheia de aventura. Aí não tem mais floresta. Aí tem uma montanha. E Kardec termina essa mensagem assim. E aí você sobe na mais alta montanha e olha pela primeira vez da montanha, lá de cima, toda a estrada, todas as florestas que você passou, e vê todo mundo passando. Olha assim, está na 10ª floresta. Olha isso aqui, está na 300 florestas já. E você, lá no alto da montanha. É assim que termina a mensagem extraordinária de Kardec, que eu acredito que é o fundamento da espiritualidade. Então, qual é a nossa postura de espiritualidade contemporânea? Primeiro, sem fantasia. Não vai achar que floresta é pomar. Não vai acreditar que floresta é jardim. Floresta é floresta. Vigilância. Vigiai e orai. Você não está num pomar. Você não está em Bento Gonçalves. Coisa linda, tudo organizado. Não, você não está em Bento Gonçalves, não. Um vacilo, escuta, gente, um vacilo, e você perde a sua encarnação. Você coloca tudo a perder. Um vacilo, e você se perde. Que eu acho pior. O que eu acho pior é quando você pergunta para a pessoa e ela não sabe mais o que é estrada, o que é floresta. Ela não sabe onde que ela está, para onde que ela vai, quem ela é. Perdeu. Porque aí, mesmo que ela desencarne, mesmo após a desencarnação, ela psiquicamente continua na floresta. Percebe? É por isso que você tem plateias gigantescas dessa aqui no mundo espiritual para falar de espiritualidade para espírito. Sim, gente. Tem eventos no mundo espiritual para 4, 5 mil pessoas que é para avisar a pessoa que ela desencarnou. Aí você começa assim, vocês acreditam em imortalidade da alma? Aí tu fala, não, só espírito. Mas vocês têm um bom motivo para acreditar.
Porque não edificou dentro, não edificou espiritualidade por dentro. Então, espiritualidade não é sua dieta. Espiritualidade não é a roupa que você veste. Espiritualidade não é acender incenso. É maravilhoso, é gostoso, não tem problema nenhum. Quem que não gosta de um cheirinho? Não é? Não tem problema nenhum. Mas espiritualidade não se resume a sinais exteriores. Espiritualidade é construção psíquica. É construção psíquica. É edificar a sua casa sobre a rocha. Essa é que é a espiritualidade. É colocar as coisas no devido lugar. Dai à floresta o que é da floresta e à estrada larga o que é da estrada larga. Trata a vida corporal como vida corporal. E é aqui que eu chego no grande ponto e no final da nossa fala. Esse minutinho final, para a gente ir para o intervalo, que é a mensagem de Allan Kardec, que está em O Evangelho segundo o Espiritismo. Mensagem do Kardec não, mensagem dos Espíritos. Eu grifei aqui. Item 10, né? Do capítulo Sede Perfeitos. Olha o título do capítulo. Sede Perfeitos. Olha isso. E a mensagem se chama O Homem no Mundo. Homem aqui no sentido de ser humano. Homo sapiens. O ser humano no mundo. Então tá. Agora que eu compreendi que a estrada larga, ensolarada, a vida verdadeira é espiritual, e isso aqui é a floresta, como que eu vivo na floresta? Então, algumas espiritualidades propõem que você deva desprezar o corpo. Que você tem que ser negligente com a existência material, mas não pode. Por que nós não podemos partir desse pressuposto? Porque se fosse para você viver só vida espiritual, você não tinha encarnado. Percebeu? Você não tinha encarnado. Se você encarnou, é porque existem lições do mundo material para você. Você não sabe viver no mundo material. Por isso você está aqui. Por isso que eu estou aqui. Então, nosso desafio é viver na matéria. Esse é o nosso desafio. É conduzir a existência corporal. O nosso desafio é lidar com o corpo, é lidar com a sexualidade, é lidar com as relações afetivas, o nosso desafio é lidar com dinheiro, o nosso desafio é lidar com os problemas de encarnado, que são só de encarnado. Só de encarnado. Tem umas confusões que só encarnado tem. Só encarnado. Nós passamos por umas aí. Não tem isso no mundo espiritual. Pelo menos no superior, né? Porque o umbral é a continuidade da floresta, gente. Se você está no umbral, você não saiu da floresta. Você só desencarnou. Você está ali na beiradinha da saída da floresta. Você está quase saindo, mas não saiu. Por isso que você é resgatado. Umbral é floresta. Essa frase é surpreendente, porque todo mundo fala assim, mas onde que é umbral? E André Luiz diz no nosso lar, o umbral começa na crosta. Então, não precisa ter medo de ir para o umbral. Você já está. Você já está no umbral. É que tem um umbral pior do que aqui.
Não, você pode ser promovido. Porque tudo pode piorar. Mas você já está no umbral, sem medo. Você já conhece. O umbral é a crosta. Umbral é a crosta. Porque um lugar em que duas pessoas param, começam a dar soco, um tira uma arma e atira porque o outro deu uma fechada no trânsito, você acha que isso aqui é o quê? Nosso lar? Um lugar onde acontecem as coisas que acontecem. Um lugar onde as pessoas postam nas redes sociais o que elas postam. Um lugar onde religioso, seguidor do Cristo, faz o que faz. Você acha que você está onde? Umbral. Então, o ponto é, nós encarnamos porque falta-nos a habilidade de viver no mundo material. Lidar com posse, poder. É assim, o espírito está bem. Lembra do Pedro Neves? Está na série André Luiz. Pedro Neves. Tarefeiro espírita. Tarefeiro espírita, respeitado. 20 anos! 25. 25 anos no mundo espiritual, trabalhando no departamento de orientação e assistência espiritual. Aconselhando os outros. Pedro Neves, um exemplo de espírita. Orientava, acalmava, até que a filha encarnada do Pedro Neves desenvolveu um câncer irreversível. E o genro do Pedro Neves, enquanto a esposa estava doente, já estava no outro casamento. Pedro Neves, o homem equilibrado, que 25 anos orientava as pessoas no mundo espiritual, desce a crosta planetária. Primeira vez que ele vê o genro, ele começa a dar soco no genro. Boxe, MMA. Se você olhasse, você falava assim, nossa senhora, mas esse aí é o palestrante? Por quê? O teste é aqui. Jesus fala para Pedro assim, eis que te dou a chave. E o que ligares na terra, será ligado no céu. Perceberam? O jogo é aqui. É aqui. Não é lá, não. É aqui. É aqui. Então, tem ficha RH do mundo espiritual. RH do mundo espiritual. Você desencarnou, chegou no mundo espiritual. Aí você pergunta assim, meu filho, minha filha, já passou por dificuldade financeira? Algum amigo já te traiu? Já passou dificuldade no casamento? Se você for respondendo não, o seu currículo está baixíssimo. Já passou dificuldade financeira? Não. Passou dificuldade no casamento? Não. Teve problema de saúde? Não. Teve amigo? Te traiu? Não. Trauma na infância? Não. Foi agredido fisicamente? Não. Minha filha tem que voltar. Tu não passou pela floresta. O que você fez na floresta? Escondeu atrás da árvore, ficou lá escondido. Escondeu, ficou quietinho. Você não passou, não tem experiência.
Você não tem experiência. Quando o Clarencio vai atender a André Luiz, ele diz assim: meu filho, eu também já perambulei pelos abismos dos quais acabas de sair. Para de choração. Para de reclamação. Eu também já perambulei nesses abismos aí. Não vem me contar como é que é, não, que eu já sei isso tudo aí, meu filho. Então, o homem no mundo, estou terminando agora. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou lendo. Eu falo, o Haroldo falou. Nada não, tem nada de Haroldo aqui não. Estou lendo. Não tem responsabilidade não. Não, vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens, tomando chimarrão, comendo pão de queijo, tomando café. Mas o segredo, e aí nós vamos continuar isso agora, para a gente ir para o intervalo agora, né? O segredo é, toma o café com espiritualidade. Toma o seu chimarrão com espiritualidade. Viva como um imortal. Vá aos velórios como um imortal. Se alguém te trair, te ferir, perdoa como um imortal. Se você está passando por alguma dificuldade, por alguma tribulação, passe como um imortal. Porque isso é só uma turbulência. É só uma turbulência. A maior turbulência, a maior tribulação que eu já passei na minha encarnação. Eu cheguei numa reunião mediúnica. Eu, a médium que não me conhecia, falou assim, olha, tem um espírito aqui pedindo para te dizer uma coisa, mas eu estou constrangida de dizer isso. Né? Ela estava vendo o palestrante, ela não estava vendo o ser humano. Eu falei, minha filha, você é médium? Sou médium. Então, cumpra seu dever. Transmita o recado. Você não é autora do recado. Você é instrumento. Ele falou assim, o Espírito está pedindo para te dizer que todo sofrimento tem data certa para acabar. Todo sofrimento tem data certa para acabar. Na floresta é assim. Porque lá na vida real é a luz eterna do bem reinando. Deixa eu dizer uma coisa, gente. No mundo espiritual superior não é mundo de regeneração, não. Também não é mundo ditoso, não. O mundo espiritual superior é mundo celeste. Quem comanda é Deus. E quem obedece é só espírito puro. Essa confusão só tem aqui. Agora eu vou te fazer uma pergunta para a gente ir para o intervalo. Dá uma olhadinha no condomínio onde você mora. Mas não é o condomínio aqui de Porto Alegre, não. É o condomínio cósmico. Você mora no sistema solar, que é um condomínio num bairro afastado da galáxia. Tem aí, o pessoal está brigando, mas tudo bem, de 8 a 9 planetas. Um deles é expiação. Você está vendo mais algum outro planeta de expiação e prova? Tem mais algum? Tem algum outro planeta vizinho que tem gente com intestino, com corpo físico? Tem. O que isso te diz? Que você é a maioria ou você é a exceção do universo? Pensa nisso. No nosso sistema solar, tem algum mundo primitivo? Com dinossauro? Já estão mandando sonda aí. Pegaram algum dinossauro? Não. Era só a gente de primitivo.
E agora é só agente de expiação e prova. Então faz uma proporção. É 1/8. 1 expiação para 8 ditoso ou celeste. Então deixa eu dizer uma coisa. Para cada espírito imperfeito, tem bilhões de espíritos puros. Você é a exceção. Você é o problema. Eu sou o problema. Mas é um problema bom. É um problema bom. É o problema da evolução. O problema da evolução. Qual que é o problema da evolução? Evoluir. Essa é a nossa espiritualidade. Agora, vivamos como seres humanos no mundo. Teremos um intervalo. Passei 10 minutinhos, mas teremos um intervalo. Vamos tomar um café, um chimarrão. Com espiritualidade. E a gente volta daqui a pouquinho.